Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo, nós iremos trabalhar com restrições de desigualdade e restrições de não negatividade, com uma função, nesse caso, com três variáveis. Considere então que temos um problema de maximização. Π é o lucro que depende de x1, x2 e x3. Mas esse lucro está restrito em que G1, uma função que depende de x1, 2 e 3, deve ser menor ou igual a R1 e G2 também menor ou igual a R2. Perceba que, nesse caso, como nós temos um problema de maximização, a restrição, para estar efetivamente ativa, deve ser menor ou igual a, no caso, R1, não maior ou igual. Já para o valor de x1, 2 e 3, nós temos uma restrição de não negatividade, em que nenhuma dessas variáveis pode ser menor do que zero. Como nós vamos resolver e trabalhar esse problema? Primeiramente, nós vamos adicionar o que chamamos de variáveis de folga, que são S1 e S2, em cada uma das restrições, de forma a igualar o lado direito ao lado esquerdo. Então, não teremos mais uma desigualdade, mas sim uma igualdade na medida que adicionamos uma variável de folga, uma variável que complementa o lado esquerdo da desigualdade para que tenhamos uma igualdade. É interessante também notar que caso G1 for igual a R1, já que aqui pode ser tanto menor quanto igual, nesse caso em que G1 é igual a R1, o valor de S1 será igual a zero. E nos demais casos em que G1 for menor do que R1, o valor de S1 será maior do que zero. Será o valor que complementa a folga que existe entre o lado esquerdo e o lado direito. O mesmo ocorrendo aqui para a segunda restrição. Então, nós temos nosso problema, tal como escrito anteriormente. O que irá mudar aqui será que vamos, então, adicionar as variáveis de folga. Então, aqui eu tenho uma variável de folga S1, e agora não é mais uma desigualdade, é uma igualdade. E a segunda restrição também, nós adicionamos a variável S2, de forma que temos uma igualdade. E é importante que agora aumentamos a nossa restrição de não negatividade, em que tanto S1 quanto S2 devem ser maior ou igual a zero, uma vez que não faz sentido um valor S1 e S2 negativo. Por quê? Se isso ocorre, eu estou dizendo que o valor de G1 é maior do que R1. E eu preciso subtrair de G1 um dado valor S1 para que eu tenha uma igualdade. Mas no meu problema original, G1 deve ser menor ou igual a R1. Por isso que S1 e S2 devem ser maiores ou iguais a zero. O que nós vamos fazer agora é montar a função do multiplicador de Lagrange, desconsiderando aquelas restrições de não negatividade. Então, lembre que esses problemas em que nós estamos trabalhando com restrições de desigualdade ou não negatividade, nós resolvemos por tentativa e erro, o método que estamos vendo aqui nesse vídeo. Então, nossa função L do multiplicador de Lagrange será a nossa função objetivo, f, mais nós temos duas restrições, então nós vamos ter dois multiplicadores de Lagrange. Para a primeira restrição, eu vou chamar de lambda1, para ficar igual, colchetes. Então, será R1, que é o valor da constante do lado direito, menos a função G1, menos S1. Tem uma outra restrição, então vai ficar lambda2, R2, menos agora G2, e menos S2. Veja que nesse caso, agora nós temos as variáveis x1, x2 e x3.
temos lambda1 e lambda2 e temos ainda S1 e S2. Nós devemos, pela condição de primeira ordem, derivar a função do multiplicador de Lagrange para todas essas variáveis. Mas recorde do vídeo anterior que, se nós temos um problema de maximização e nós temos restrições de não negatividade, no ponto máximo, nós teremos que a derivada da função em relação às variáveis, escolha x e s, devem ser ou menor ou igual a zero. Assim, por exemplo, devemos ter que a derivada do multiplicador de Lagrange em relação a x1, que nós vimos até então, que deveria ser igual a zero. Mas como nós temos essa restrição de não negatividade, agora nós podemos ter menor ou igual a zero. Lembre do vídeo anterior. Se ficou em dúvida, volte no vídeo anterior e veja a discussão apresentada. Nesse caso, como nós temos x1, 2 e 3, para reduzir a notação, eu vou escrever derivada da função do multiplicador de Lagrange em relação a xi, sendo i 1, 2 e 3. Então, essa derivada, na realidade, ao resolver, você terá de fato 3 derivadas. E pelo que nós vimos anteriormente, lá para a restrição de não negatividade, nós precisamos que a derivada da função do multiplicador de Lagrange em relação a x1 seja menor ou igual a zero. Mas, vou chamar aqui de xj. Mas nós temos também que xj deve ser maior ou igual a zero. E como nós vimos, então, o produto desses dois deve ser igual a zero. Aqui j igual a 1, 2 e 3. Devemos agora derivar em relação às variáveis de folga, SI, da mesma forma como elas estão restritas aqui como não negativas, podemos ter essa condição no ponto ótimo da função. SI, então, deve ser maior ou igual a zero, e o produto de ambas deve ser igual a zero. Ou seja, pelo menos SI, ou a derivada da função do multiplicador de Lagrange em relação a SI, um dos dois, pelo menos, deve ser igual a zero. E o I indo de 1 a 2, já que temos duas variáveis de folga. Veja que nós não temos uma restrição para o multiplicador de Lagrange, como maior ou igual a zero. Então, aqui, nós derivamos a função L em relação ao multiplicador de Lagrange I, como nós já estamos acostumados, igual a zero. E, de novo, como eu tenho dois multiplicadores de Lagrange, por isso que o subscrito I e I, já que são o mesmo número de variáveis. Veja que, da função do multiplicador de Lagrange, nós temos que a derivada dessa função em relação à variável de folga, SI, será igual a quanto? Veja que, por exemplo, se derivamos a função do multiplicador de Lagrange, L em relação a S1, será menos 1 vezes lambda1. Então, será igual a lambda1. E da mesma forma, a derivada de L em relação a S2 será menos S2, derivado em relação a S2 dará menos 1 vezes o multiplicador de Lagrange, então, que será só que ambos negativos. Assim, nós podemos reescrever essa condição utilizando esse resultado. Então, derivada do multiplicador de Lagrange em relação a SI, escrevendo de forma geral, será menos lambda I. Mas como nós vemos, esse resultado deve ser menor ou igual a zero. Como é negativo, podemos multiplicar ambos os lados por menos 1, o que inverte a desigualdade. Então, lambda I deve ser maior ou igual a zero. SI, continuamos aqui, mas nós sabemos que esse termo agora é igual a lambda I.
Então, teremos SI vezes lambda I igual a zero. Mas, das restrições anteriores, nós podemos reescrevê-las como GI mais SI igual a RI. Lembrando que o I é de 1 a 2. Então, o que estamos fazendo é simplesmente reescrevendo as restrições de uma forma mais geral. E aqui, então, podemos isolar o SI, de forma que SI, a variável de folga que nós acrescentamos no início do problema, é igual a RI menos GI, que GI é a função. Então, por exemplo, se o I é igual a 1, teremos G1, e aqui estou abreviando para não escrever todas as variáveis. Então, é basicamente isso. Como então nós sabemos que SI é igual a RI menos GI, nós podemos escrever aqui em cima, onde nós temos SI pelo valor que nós estamos encontrando aqui. Assim, nós vamos substituir SI por RI menos GI no passo anterior. E aqui, então, ficaremos derivada igual a lambda I, vai ser maior ou igual a zero. SI será simplesmente RI menos GI, mas que nós vimos deve ser maior ou igual a zero. E SI vezes lambda I, que é igual a zero. Por que nós fizemos toda essa manipulação? Nós fizemos toda essa manipulação para retirarmos das nossas condições a variável de folga. Então, veja que na condição inicial, para a otimização, nós tínhamos uma variável de folga SI dentre as condições. Só que agora, após manipularmos e resolvermos, nós agora temos, em termos de lambda, R, que é o valor da constante, G, que é a derivada da restrição. Assim, nós podemos escrever as condições de Kentucker para a otimização com restrição de desigualdades, em que nós temos, como anteriormente, derivada da função do multiplicador de Lagrange em relação às variáveis j, e aqui apenas expandindo um pouco, nós vamos ter derivada da função f em relação a j, menos lambda 1 vezes a derivada da função g, j, mais lambda 2 vezes a restrição 2 derivada em relação à variável j, tudo isso assim como anteriormente, menor ou igual a zero, xj deve ser maior ou igual a zero, e essas duas condições, o produto delas, deve ser igual a zero no ponto ótimo. E agora que nós conseguimos retirar a folga, se tomarmos a derivada da função do multiplicador de Lagrange, lembrando que a função do multiplicador de Lagrange era, de forma compacta, a função f, dependente de algumas variáveis, mais multiplicador 1, R1, menos função R1, menos S1, mais um multiplicador 2, em que aqui eu estou abreviando G1 e G2, e aqui também não estou colocando as variáveis, que cada uma depende, apenas para reduzir aqui a notação. Mas, como vimos a variável de folga SI, quando vamos resolver o problema, então basta montarmos o problema como uma igualdade, de forma que teremos a derivada da função do multiplicador de Lagrange em relação ao multiplicador de Lagrange, será simplesmente RI menos GI. E como nós vimos aqui, nós precisamos que essa condição seja maior ou igual a zero. Temos também que o lambda I é maior ou igual a zero, e o produto de ambos, RI menos GI, lambda I igual a zero. Veja que nós tínhamos, então, inicialmente, três condições, três derivadas, em que uma era a derivada do multiplicador de Lagrange em função
da variável de folga que nós conseguimos retirar do problema por meio desses passos. E assim, no ponto de ótimo da função, nós precisamos que esse conjunto de derivadas seja atendido, em que a derivada da função do multiplicador de Lagrange em relação a cada uma das variáveis deve ser menor ou igual a zero, e já a derivada da função do multiplicador de Lagrange em relação aos multiplicadores de Lagrange deve ser maior ou igual a zero. Observe que nós começamos o problema calculando a derivada de L maiúsculo em relação a lambda i igual a zero. E depois de todos esses passos, vimos que ele deve ser maior ou igual a zero. Vamos resolver um exemplo para aplicar esses conceitos. Considere, então, um problema de maximização da função z, representada por essa equação, sujeita a uma restrição de desigualdade, que deve ser menor ou igual a zero, e uma restrição de não negatividade, em que x e y ambos devem ser maior ou igual a zero. Basicamente, o que nós vamos fazer é tentar resolver por tentativa e erro. E para isso, nós vamos supor que essa desigualdade é, na realidade, uma igualdade e vamos montar nossa função do multiplicador de Lagrange da forma usual, em que nós tínhamos uma restrição com igualdade. Vou adicionar minha função do multiplicador de Lagrange, e aí 80 menos x menos y. Derivamos a função L em relação a todas as variáveis que nós temos aqui. Será então igual a 10 menos 2x menos lambda, 180 menos 2y menos lambda e 80. E nós vimos anteriormente que a derivada da função do multiplicador de Lagrange em relação às variáveis deve ser menor ou igual a zero, enquanto que em relação ao multiplicador de Lagrange, no ponto ótimo deve ser maior ou igual a zero. E o produto de ambos deve ser igual a zero, ou seja, pelo menos ou x ou a derivada da função em relação a x deve ser igual a zero, o mesmo para as outras variáveis. Se nós supomos que a restrição é satisfeita como uma igualdade, basta isolarmos o lambda em L de x e L de y. Então, do primeiro temos que lambda é igual a 10 menos 2x, e do segunda derivada temos que lambda é igual a 180 menos 2y. Igualando, temos então 10 menos 2x igual a 180 menos 2y. Isolando nesse caso, por exemplo, y, chegamos que y é igual a 85 mais x. Perceba que esse resultado supõe que a nossa restrição é atendida como uma igualdade. E assim, então, podemos substituir y igual a 85 mais x em derivada da função do multiplicador de Lagrange em relação a lambda. E aí ficamos com 80 menos x menos y, que é 85 mais x. E supondo igual a zero, como fizemos aqui. Uma igualdade é o que estamos supondo, por isso que é tentativa e erro. Resolvendo aqui, teremos que x é igual a menos 2,5. Mas nós temos a nossa restrição inicial em que x e y devem ser maiores ou iguais a zero. Então, não podemos ter x igual a menos 2,5. E assim como vimos no exemplo simples do vídeo para não negatividade, nesse caso, então, devemos definir x asterisco como igual a zero e resolver novamente. Perceba que também nesse caso, nós não podemos substituir x nessa equação y igual a 85 mais x. Por quê? Porque nós supomos anteriormente que essas duas eram, na realidade, uma igualdade. No ponto ótimo,
L de x era igual a zero e L de y era igual a zero. Fizemos essa suposição, por isso que temos essa igualdade aqui, mas ao resolver encontramos um valor de x negativo, o que quer dizer que a nossa suposição inicial aqui está incorreta. E como podemos resolver? Nesse caso, então, se nós já sabemos que x é igual a zero, basta substituir aqui o valor. Ficamos, então, com 80 menos x agora eu sei que é zero, menos y. E, novamente, vamos supor que é uma igualdade. Resolvendo, nós veremos que y será igual a 80. Veja que y agora é maior do que zero, y também é maior do que zero. E como podemos calcular o lambda? Veja aqui, conforme nossa resolução, o valor ótimo de x seria um valor negativo. E esse valor negativo, então, seria aquele que de fato igualaria L de x a zero. Mas L de y é maior do que zero. Então, nós podemos utilizar esta derivada para encontrar o lambda. Então, ficaremos com 180 menos 2 vezes y, que nós sabemos que é 80, menos lambda igual a zero. E daí encontramos que lambda asterisco é igual a 20. Vamos conferir esses resultados substituindo nas condições e analisando o sinal, se é negativo ou positivo. Então, para L de x, que era 10, menos 2 vezes x, que é zero, menos lambda, que é 20. Isso será igual a menos 10. E veja que precisamos que seja negativo ou igual a zero. De fato, é negativo. E quando 1 é negativo, nós encontramos que x ótimo é igual a zero e que o produto desses dois seja igual a zero. Como temos 0 vezes 10, é zero. Para y agora, derivada em relação a y foi 180 menos 2 vezes y, que nós sabemos que y é 80, menos o multiplicador de Lagrange, que é 20. Resolvendo, isso será igual a zero. E aí nós temos que y asterisco é igual a 80, mais o produto y continua sendo igual a zero. A derivada da função em relação ao multiplicador de Lagrange foi 80 menos x, que é zero, menos y, 80, que também foi igual a zero. Para o multiplicador de Lagrange no ponto ótimo igual a 20. E aí nós temos o multiplicador de Lagrange no ponto crítico é 20, mas a derivada da função do multiplicador é zero, então isso será igual a zero. E aí então nós conferimos as nossas condições para um ponto de máximo ali da função. Perceba que, como nós vimos no vídeo anterior para a condição de não negatividade, se tivéssemos com uma minimização, esse sinal, por exemplo, seria diferente. Nós não poderíamos ter uma minimização com um valor negativo, porque isso indicaria que nós devemos aumentar o valor de x ou y, e isso reduziria o valor da função. Então, a minimização seria trocado aqui, como nós vimos lá no vídeo. Então, nesse vídeo, recapitulando, nesse vídeo nós começamos com o problema de maximização, em que nós tínhamos uma função do lucro, que dependeria de 3 variáveis, 2 restrições de desigualdade e restrição também de não negatividade. Nós adicionamos variáveis de folga de forma a termos uma igualdade. Montamos nossa função do multiplicador de Lagrange, L. Derivamos para todas as variáveis x, s e lambda. Lembrando das condições de otimização para não negatividade, no caso aqui uma maximização, nós devemos ter derivada da função do multiplicador de Lagrange em relação às variáveis x e s, que são as restritas como não negativas.
menor ou igual a zero. E aqui a derivada em relação ao multiplicador de Lagrange, que não tem nenhuma restrição de não negatividade, igual a zero. E aqui as condições também que nós vimos anteriormente. Nós derivamos a função do multiplicador de Lagrange em relação a SI. Encontramos menos lambda-i. Multiplicando tudo por menos 1, temos uma inversão do sinal, mas das restrições nós conseguimos isolar SI, de forma que SI é igual a RI menos GI. SI, que é uma forma reduzida de escrever as duas restrições que nós temos. Feito isso, podemos então substituir SI na condição da derivada da função do multiplicador de Lagrange em relação a SI. Chegamos a esta condição. E aí podemos escrever as condições de Kentucky sem a variável de folga, SI, em que essa condição aqui é válida para a maximização. Nesse exemplo de maximização, nós inicialmente montamos a função do multiplicador de Lagrange, supondo uma igualdade aqui. Derivamos o multiplicador de Lagrange em relação a x, y e lambda. Escrevemos na forma das condições de Kentucky, mas para resolver por tentativa e erro, inicialmente nós supomos que esta desigualdade menor ou igual a zero, na realidade, o ponto ótimo era simplesmente igual a zero. E ao resolver, nós vimos que essa suposição estava incorreta, levaria-nos a um valor negativo de x. Então, devemos atribuir x igual a zero. Uma estratégia, novamente, de tentativa e erro. Fazendo isso, nós podemos substituir o valor de x na derivada da função em relação ao multiplicador de Lagrange e obteremos y igual a 80. Perceba, lembrando que não podemos substituir aqui, porque essa equação baseou-se na suposição de uma igualdade na derivada de L de x e y. Mas a suposição estava incorreta, já que obteríamos um valor negativo de x, que não é possível para o nosso problema. E assim, então, como y também foi um valor positivo, nós podemos substituir y em L de y, então 180, para encontrar o valor do multiplicador de Lagrange, que foi igual a 20. E agora nós analisamos se esse resultado atende às condições de Kentucky, simplesmente substituindo os valores que encontramos para x, lambda e y, e vemos que atende à condição. Então, esse seria o nosso valor máximo para esse problema. Nós ficamos por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e até a próxima.